Boa tarde, queridos alunos. Hoje vamos estudar sobre planificação do sólido geométrico, certo? Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre sólido geométrico e nós vimos que os sólidos geométricos ele pode ser separado em dois grandes grupos, nos grupos dos poliédrons e dos não poliédrons. Que os poliédrons são aquele grupo que aqui, o sólido geométrico, que ele possui áreas planas, certo? E ao colocar na superfície, uma superfície plana, eles não rolam. Já os poliédrons são corpos, os não poliédrons são corpos redondos, que ao colocar numa superfície plana, eles rolam, certo? Além disso, a gente estudou sobre vértices, faces e aresta, que a gente encontra no poliédron, certo? As vértices são pontos de encontros da aresta. Já as faces são a superfície plana que constitui um sólido. E as arestas são segmento de reta que faz interseção entre as duas contíguas, certo? Por exemplo, eu tenho esses sólidos geométricos, certo? Esse sólido geométrico que é um poliédron. E aqui, ó, cada uma face dessa aqui, ó, cada uma parte desse poliédron, eu chamo de face, ó, face, certo? As laterais também eu tenho a face. As arestas são essas linhas aqui, olha, que formam o meu poliédron, certo? Já as vértices são o ponto de encontro dessas arestas, certo? Então, aqui foi estudado a semana passada sobre isso. E aí a gente viu que cada poliédron tem um nome diferente, né? Por exemplo, este poliédron aqui eu posso chamar de paralelepípedo ou posso chamar de bloco retangular, né? E depois a gente viu também que temos um prisma, né? E aí a gente viu sobre prisma e pirâmide, estudamos sobre prismas e pirâmide. E vimos que a diferença do prisma para a pirâmide são suas bases. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma e a sua base, ó, a sua base, né, onde ele fica em cima, né, a sua base é uma base o quê? Retangular, certo? Diferente da pirâmide. Aqui no prisma, nesse prisma aqui, eu tenho duas bases, a base superior e a base inferior. Dependentemente se eu colocar ele em pé ou se eu colocar ele deitado, eu tenho duas bases, a base superior e a base inferior. Diferente da pirâmide, na pirâmide eu só vou ter uma base, certo? E toda a face dela é triangular, certo? Então, isso foi estudado a semana passada. Hoje, nós vamos estudar sobre a planificação dos sólidos geométricos. O que é isso, professora? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma figura geométrica, certo? A mesma figura geométrica, sendo que agora em uma caixa diferente. Eu tenho o quê? Um paralelepípedo, certo? Um prisma, né, que é um paralelepípedo, certo? Então, quando eu quero transformar esse prisma aqui em uma superfície plana, eu vou desmontá-lo, ó. Eu vou abrir ele, ó, todinho, ó, e vou esticá-lo em uma superfície plana. Percebe agora que eu tenho o quê? Uma planificação do meu prisma, certo? Eu tenho uma planificação do meu prisma. E dependendo do tipo de prisma, eu tenho planificações de formas diferentes, certo? Por exemplo, aqui, ó, nessa atividade que eu trouxe para vocês, eu trouxe o quê? O cone. Ó, aqui eu tenho um cone. Ao planificar esse cone, né? Ao abri-lo, esse cone, eu tenho a lateral com um setor circular, ó, a lateral com um setor circular, e a base dele é o quê? Um círculo, certo? Depois eu tenho o quê? Eu tenho um cilindro, ó, eu tenho um cilindro, né? Essa forma geométrica aqui, a gente chama de cilindro, em que eu tenho as duas bases, o quê?
que forma um círculo, há duas bases formadas por círculo, tanto a base de cima como a base de baixo eu tenho um círculo, e que ao abrir ele, ao planificar ele, aqui ao meio eu tenho o quê? Um retângulo, eu tenho a sua forma retangular. Então, nota que aqui eu tenho um cilindro, um corpo redondo, certo? Um cilindro. E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho um cone, né? Aqui eu tenho cone. Mas eu poderia ter um cubo, eu poderia ter um paralelepípedo, né? Que a gente viu sua forma na planificação e sua forma quando ele está na sua forma fechada, normal, né? E aí, assim nós vamos estudar o conteúdo desta semana, que está relacionado à planificação, certo? Então, lá na página 37 e na página 38 e 39 do nosso livro didático, nós vamos trabalhar sobre isso, certo? Então, sólido geométrico e suas planificação. Responda, esta caixa lembra a forma geométrica de um sólido geométrico. Então, que sólido geométrico é esse? Lembrando que nós estudamos sobre prisma, né? E estudamos sobre pirâmide, certo? Então, essa figura que está aí, que está em verde, aí ela tá verde. Ela lembra o quê? Ela lembra um prisma. E que tipo de prisma é? Nós vamos saber através da sua forma, do seu formato, certo? Depois, diz assim, colhe a caixa desmontada em uma folha de papel sulfite e responde. A parte que compõe a planificação da caixa lembra uma região plana. Que região é essa? Então, nota que eu tenho a caixa, certo? Eu tenho uma caixa, né? Eu tenho uma caixa, ok? Aqui eu tenho uma caixa. E aqui, ó, ela está aberta, né? Sua região, planificação. Sua região de planificação. Ela lembra que forma? Eu tenho um quadrado, eu tenho um retângulo, eu tenho um triângulo. O que é? Qual é a forma dela, certo? Então, todo ele aqui planificado, ó, essas partes aqui de cima são as partes que a gente coloca cola, certo? A planificação é essa parte aqui de baixo, ó, onde eu tô passando meu lápis, ó, certo? Toda essa planificação aqui. Ela lembra o quê? Um quadrado, um retângulo, um triângulo. Que tipo de forma geométrica ela lembra? Dando sequência, eu tenho outra forma geométrica, certo? Eu tenho outro prisma. Agora é um prisma, né, com outro tipo de base, certo? Então, diz assim, ó, quando fazemos o caminho inverso, dizemos que foi feita a montagem do sólido geométrico, ou seja, ele foi montado. Então, eu tenho ele na sua planificação e quando eu retorno ele na forma inversa, eu tenho ele montado. Então, agora eu tenho um prisma na sua forma plana, certo? Com sua base, aí você tem que colocar o tipo de base desse prisma, certo? E foi estudado a semana passada. Na página 38, vem com a primeira atividade para você ligar, certo? Você vai ligar a forma geométrica com a sua base. Depois, você vai escrever o nome do sólido geométrico que pode ser montado em cada planificação. Por exemplo, a letra A. Quando eu monto essa figura da letra A, que tipo de prisma eu tenho, certo? Depois, na B, que tipo de pirâmide eu tenho? Na C, que tipo de prisma eu tenho? Na D, que tipo de pirâmide eu tenho? Na E, que tipo de forma, né? Aí eu não posso falar, porque senão eu vou dar a dica para vocês. E o desafio, né? Esse desafio é quando a gente junta todas essas partes, que tipo de sólido geométrico eu formo, certo? Então, lembrando que a região plana é a parte de um plano, certo? Região plana é a parte de um plano. Ele pode ser circular, assim como ele pode ser o quê? Retangular. E aí, na atividade da página 39, ele diz assim, ó,
Veja Mariana cortando uma peça que lembra uma região plana triangular. Quando planificamos o sólido geométrico, também podemos obter região plana. E aí eu tenho o sólido geométrico, que é um paralelepípedo, eu tenho sua planificação e eu tenho a região plana, que é retangular. Na atividade 1, diz assim, observe essas regiões planas e escreva o nome de cada um de acordo com a sua forma. Lembrando que eu disse para vocês que dependendo da região plana, o meu prisma ele vai receber um nome diferente, né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu encontro para vocês aqui. Ó, aqui eu tenho quem? Um cubo, né? A planificação de um cubo, né? Mas quando eu vou olhar essa região plana aqui, ó, vou pintar essa região plana aqui, ó. Vou pintar essa principal. Vou pintar essa região aqui. Quando eu pinto essa região plana, certo? Do meu cubo, vamos dizer que esse meu cubo está todo fechado. Então, qual é o nome que eu dou a esta região, certo? Então, aqui eu tenho uma região que quadrada. Aqui eu tenho uma região quadrada, certo? Então, nota que a região plana do meu cubo, ó, eu tenho, quantos quadrados eu tenho nesse cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados, né? Se eu fosse pintar ela, todas as regiões pintadas, seria o quê? A região plana de um quadrado. Tem um cubo, né? Que é o nome do meu prisma, mas que a sua região plana é quadrada, certo? Então, vai depender do formato, da planificação do plano, certo? Que vai me dar o quê? Uma região. E aí, você vai olhar a figura geométrica que tá, a figura geométrica do plano, e você vai dizer que tipo de região é. Se ela é quadrada, se é triangular, se é pentagonal, hexagonal e assim por diante. Ah, professora, mas eu não sei o que é um pentagonal ou um hexagonal. Lembra que eu disse para vocês que devemos contar o quê? As linhas da arestas, né? Toda região plana, ela é formada por aresta. E essas arestas é que vai dizer o nome do meu prisma, ok? Então, você conta as arestas, se tiver aresta, né? Porque tem umas aqui que não tem aresta. Você conta o número de aresta e aí você tem o nome da região plana, certo? Então, essa é a atividade de hoje do livro de matemática. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, no privado, para tirar as dúvidas, de 1 às 5 horas da tarde. Boa atividade e até a próxima aula.